Pessoal, vamos falar sobre remédios constitucionais da espécie ação civil pública, ok? Vamos seguir um roteiro. Nesse roteiro, nós vamos ter a origem histórica, o conceito e a natureza jurídica, que é o que eu vou tratar com vocês. Origem histórica, conceito e natureza jurídica. Tá ok? Só esses três assuntos. Bom, origem histórica. A origem histórica da ação civil pública, ela se confunde com a própria evolução da sociedade. Ou seja, das suas transformações sociais, né? Onde nós tínhamos aqui o indivíduos isolados, né? Grupos nômades, né? Que viviam isolados, e esses grupos começaram a se reunir, formando tribos, grandes nações, e evoluíram até chegar ao ponto de se tornarem cidadãos, com seus direitos e deveres, né? Formando então a sociedade. A origem histórica da ação civil pública se confunde justamente com a própria evolução da civilização. Então nós temos, com o aparecimento da sociedade, várias demandas coletivas, né? Então, essas demandas coletivas que independem de origem, credo, raça, cor, que são demandas de interesse público, interesse da sociedade como um todo. Então necessitou-se de fazer o quê? Uma ordem abstrata, né? Criou-se então um subsistema único, coletivo, com seus princípios e institutos próprios, né? E esse subsistema coletivo, para suprir essas necessidades, essas demandas, tem três institutos. A ação civil pública, que é uma lei específica dela, Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 85. É importante essa data aqui, 85. Por que é importante? Porque ela só vai aparecer na Constituição Federal, no artigo 129, em 88. Em seus incisos, parágrafos, enfim. Artigo 129. Vai aparecer aqui em 88. Artigo 129 da Constituição Federal, inciso 3. E o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, esses três institutos aqui corroboram para a satisfação das demandas coletivas. E há aí um projeto, na pesquisa que eu fiz, de um Código Brasileiro de Processos Coletivos. Bom, a ação civil pública, ela não está no título 2 da Constituição Federal, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Mas ela, a ação civil pública, se alinha aos outros remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, ação civil pública, mandato de injunção. E a ação civil pública, ela visa responsabilizar por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E abarca também a tutela dos interesses meta-individuais, ou seja, defesa de alguns direitos e interesses difusos ou coletivos. Podemos então, nesse quadro sinótico aqui, fazer um breve resumo da ação civil pública. A ação civil pública, em relação ao meio ambiente, ela visa a responsabilidade objetiva. Não é responsabilidade subjetiva. Ah, só se tiver culpa que vai ser obrigado a indenizar. Não, aqui não. Responsabilidade objetiva. É o caso da barragem de Mariana, né? Onde os responsáveis
tiveram uma responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa, vão ter que indenizar, vão ter que ressarcir, vão ter que tentar deixar o meio ambiente, além de indenizar as vítimas, enfim, deixar o meio ambiente da mesma forma que eles encontraram. A ação civil pública em relação ao consumidor visa o quê? A justiça social. Ou seja, diante do poder econômico do empresário, nós temos o cidadão, consumidor, mais fraco nessa relação. A ação civil pública em relação ao patrimônio histórico ou cultural visa o quê? O tombamento resultante de uma decisão judicial. É o caso, por exemplo, do Centro Histórico de São Luís do Maranhão, onde, de repente, precisamos fazer uma ação civil pública para que não circule mais automóveis de pequeno porte. Caminhão, eu acho que nem passa, até porque não tem espaço. Mas se ficar comprovado através de laudo, perícia, estudos, que o movimento dos carros está ocasionando a degradação, acelerando o processo de degradação daqueles imóveis antigos, tradicionais, de repente cabe uma ação civil pública. A ação civil pública em relação à ordem econômica visa o quê? A coibir a improbidade administrativa. Como temos o caso aí do ministro da comunicação, Kassab, ex-prefeito de São Paulo, salvo engano, que quer, além de diminuir as dívidas das empresas de comunicações, essas empresas, Oi, TIM, enfim, essas empresas aí, ela quer passar o patrimônio público, ou seja, antena, prédios, equipamentos da União para essas empresas privadas. Cabe aí uma ação civil pública. Isso em nível federal. Pode ser aplicada a ação civil pública estadual ou municipal. O governador do estado faz uma licitação aí que fica público e notório que o estado vai pagar um preço exorbitante e o serviço não é tão grande assim, enfim. A ação civil pública em relação à ordem econômica visa coibir a improbidade administrativa. A ação civil pública se aplica também à ordem urbanística e qualquer outros interesses difusos ou coletivos. Esses interesses difusos ou coletivos, para que a honra, a dignidade, grupos raciais, étnicos ou religiosos, ação civil pública para patrimônio público e social, para proteger o patrimônio público e social, enfim. Essa aqui são as atribuições da ação civil pública. Nosso tema. Conceito de ação civil pública. Bom, a ação civil pública foi criada pela Lei 7.357 de 85, que visa ser um instrumento para tutelar os chamados interesses difusos e coletivos, ou seja, um conceito jurídico indeterminado. Não tem como você determinar o que seja difuso e coletivo, não tem como, é indeterminado. Só que o seguinte, nós vamos basear no caso concreto. No caso concreto é que nós vamos ver se cabe ou não. Por quê? Porque é um conceito jurídico determinado, interesse difuso e coletivo. Bom, a ação civil pública passou a ser uma ação constitucional, porque aqui a Lei 7.357 é uma lei infraconstitucional. Ela passou a ser uma ação constitucional para proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente, interesses difusos e coletivos, quando foi incluída na Constituição de 88, a Lei 85, a lei específica dela. Ela entrou na Constituição de 88, no artigo 129, inciso 3, de forma não privativa, não exclusiva. Botei aqui, grifo nosso, entre as atribuições do Ministério Público. Ou seja, é uma atribuição do Ministério Público, sim, mas não é exclusiva. Porque, se ele fosse lente, nós temos aqui o artigo 129, parágrafo 1º, que diz: a legitimação do MP, Ministério Público, para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, ou seja, estados, sociedades civis.
nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nessa Constituição e nesta lei. Ou seja, se o MP for silente, moroso em promover a ação civil pública, as entidades, estados, as sociedades civis, associações civis, podem fazer isso. A ação civil pública poderá ter por objeto a condenação, ou seja, é uma ação civil, não é uma ação penal. Penal é prisão, ação civil que é indenização, ou o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer. Seu objeto é muito amplo. Por que ele é amplo? Porque o conceito jurídico é indeterminado, relativo a interesses difusos e coletivos. Ok? Bom, conceito doutrinário. A ação movida pelo MP, ou seja, que o objeto não seja penal, porque é uma ação civil, ela é pública pela titularidade ativa, né? Conceito doutrinário. Conceito legal, lei de ação civil pública, uma lei específica, é uma ação para a defesa de interesses difusos e coletivos, proposta pelo MP, pelo Estado, associações civis. Ela é pública pela titularidade, mas com objeto na lei de ação civil pública. Conceito do Código de Defesa do Consumidor é mais técnico, né? A ação civil coletiva é a ação para a defesa de interesses transindividuais, ou seja, perpassa o indivíduo, a singularidade, interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ela é coletiva pelo objeto, será ação civil pública ou não, conforme a titularidade. Nós temos esse quadro aqui que explica interesses difusos, grupos indetermináveis, objeto indivisível, origem, situação de fato, caso concreto. Interesses coletivos, grupos determinados, objeto indivisível, origem, quando tem como origem a relação jurídica. Os interesses individuais homogêneos para grupos determinados, objeto ele é divisível e uma origem comum. Natureza jurídica, ela é de caráter civil, ou seja, caráter indenizatório, tá? Porque se fosse penal seria a prisão, visaria a prisão. Aqui visa a indenização e ela tem todas as garantias, por mais que seja uma ação constitucional, tem todas as garantias de uma ação comum, ou seja, ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição. Ok? Ela é de caráter público porque os interesses são meta-individuais, quer dizer, que vai além do indivíduo na sua singularidade. Visa tutelar, né, os interesses meta-individuais. É um direito objetivo, que é a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente. O que quer dizer esse pertinente aqui? Vai depender. Pode ser a sua lei de ação civil pública específica ou o Código de Defesa do Consumidor. Atribuem a determinados órgãos e pessoas jurídicas, MP, estados, associações civis, para o exercício da proteção do interesse público que esteja lesado ou em risco eminente de lesão. É o caso lá do ministro Kassab, que quer, além de diminuir a dívida das empresas de telecomunicações, ele ainda quer passar o patrimônio público, antena, prédio, móveis, equipamento. Pô, peraí. Há um risco aí. Risco eminente de lesão. Tendo tal espécie de ação um caráter preponderantemente condenatório em relação à proteção, reparação que o dinheiro, no caráter de indenização, aos interesses meta-individuais lesados, quer seja a obrigação de fazer ou não fazer. Tá ok? Ficamos por aqui.